Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Adhemar Romeiro. Seja bem-vindo, professor Adhemar. Obrigado, agradeço o convite, professor Pedro Paulo. Espero poder ser útil aqui ao programa. O professor Adhemar Romeiro, ele tem uma trajetória no campo da economia, aqui no próprio Unicamp, como fez aqui a graduação, fez a titulação de mestrado, é professor titular e também estudou fez o seu doutoramento na Universidade de Paris, no âmbito da economia e, em particular, num tema que vai ser o objeto da nossa conversa hoje, que é a questão da ecologia e a relação da ecologia com a economia. Então, a primeira questão que eu gostaria de fazer, professor Adhemar, é a questão de o que é a ecologia e, portanto, qual a sua relação com a economia? Bom, a ecologia, a definição precisa seria o estudo do ecos, quer dizer, da origem grega da palavra oikos, né? Mas enfim, ecologia estuda os ecossistemas, enfim, a maneira como assim, as formas de vida se interagem, etc. Quer dizer, nós temos a economia, na verdade, faz parte, está inserida dentro de contextos ecossistêmicos, né? Globais, regionais, etc. E essa relação da ecologia com a economia, na verdade, não existia do ponto de vista da teoria econômica. Esse é um grande debate que vem há alguns anos, quer dizer, de maneira geral, a disciplina economia não considerava a natureza não se considerava dentro da natureza. Essa inversão que hoje se opera, colocando como deve ser a economia como parte, como um subsistema dentro de um sistema maior, que seria ecológico, é algo relativamente recente, né? Vem principalmente, bom, tem vários, vamos dizer, iniciadores, mas nós identificamos na nossa área, que é a economia ecológica, né? É uma corrente de economia entre as várias correntes críticas que tem ao pensamento econômico dominante, essa é mais uma, mas com essa visão mais ecológica, por isso o nome economia ecológica, de maneira a conotar exatamente essa preocupação de entender a economia como um subsistema de um sistema ecológico maior. A origem desse pensamento são um economista, que é o Georgescu Hegen, né, que é um economista romeno, radicado nos Estados Unidos, que é considerado um dos pais dessa corrente, Nicholas Georgescu Hegen. O outro é o Kenneth Boulding. Kenneth Boulding, que não era economista, não sei qual é a formação, mas não sei se é biologia, é do Colorado, e que também tinha uma visão bastante próxima do Georgescu nesse sentido de ver a economia como um subsistema dentro de um sistema maior e, portanto, nesse sentido, havia limites, né? Havia limites ao crescimento econômico. Começa daí. Agora, é interessante, professor Adhemar, que a economia é a regra, nomos, a respeito da casa, eco, e ecologia, conhecimento a respeito da casa, quer dizer, tardiamente apenas é que esse eco, que é comum, esteve interpenetrado. Então, isto digamos assim, ocorreu no contexto dessas lutas ambientalistas a partir da década de 70, como surgiu essa maior integração, essa maior consciência, digamos assim, da economia, de que existe a preocupação com o ambiente? Eu acho que o ambientalismo teve um papel, especialmente na posição do Kenneth Boulding, porque nesses anos, justamente no final dos anos 60, nos anos 60, o movimento ambientalista teve uma virada, uma mudança de fase, vamos dizer assim, para usar a linguagem, no sentido de que ele muda de uma posição já quase secular naquele momento de preservacionismo, com a criação de grandes parques nos Estados Unidos. Eram ambientalistas aqueles preocupados em conservar pedaços da natureza, né?
A criação de todo o movimento de criação de grandes parques nos Estados Unidos tem essa origem. Mas nos anos 60, em especial, muitos historiadores do ambientalismo apontam como uma obra importante que mudou a percepção sobre o meio ambiente a obra da Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que foi publicada no início dos anos 60, 61, 62, se não me engano. É um trabalho científico, mas que teve uma repercussão enorme, inclusive pelo nome poético, quer dizer, Primavera Silenciosa, né? A Rachel Carson era uma bióloga, se não me engano, enfim, uma cientista que se preocupou fez a hipótese de que era usado um produto muito usado, quase considerado mágico, né, que era o DDT, com uma eficiência altíssima no controle de pragas, né? Aparentemente inócuo. Esse aparentemente inócuo, né? Tem cenas de pessoas tomando banho com DDT, achando que... Mas ela mostrou que o DDT era um organoclorado, enfim, que tinha efeitos sistêmicos, e etc. Um dos efeitos sistêmicos desse componente era interferir no processo de calcificação dos ovos dos pássaros. Daí o título da Primavera Silenciosa, porque os pássaros não iriam conseguir mais se reproduzir, e um dia nós abriríamos nossas janelas, como ela dizia, e não haveria mais o canto dos pássaros. Então isso teve uma imagem poética muito bonita. Mas teve um impacto tremendo, então vendeu milhões de cópias esse livro, um livro científico, na verdade. Bem, mas é importante essa obra, seja qual for o peso que ela teve, no sentido de ver o meio ambiente e a defesa do meio ambiente, não apenas como algo limitado a preservar pedacinhos do meio ambiente, porque essa visão preservacionista anterior era assim, bom, a indústria, a agricultura vão destruir tudo mesmo, então vamos preservar alguns pedacinhos, umas amostras e tal. O que a Rachel Carson e outros, não só ela, evidentemente, mas aí ela teve esse impacto. Não, se nós nos nossos processos produtivos não formos também ecológicos, não vai dar certo. Quer dizer, é preciso que a indústria seja ecológica, é preciso que a agricultura seja ecológica. Essa é a ideia. Então o movimento ambientalista sofre uma mudança aí. Mas também teve depois isso tudo, o próprio movimento contracultural na época, o movimento hippie, tudo isso contribuiu para uma agitação muito grande, que levou no final, e também problemas ambientais outros que se acumulavam, levou finalmente à primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente de 72, né? Quer dizer, esteve ligado diretamente também, portanto, aos movimentos sociais, totalmente. Não só a questões... Eu acho que sim, foi todo acadêmicas. Foi exatamente uma grande onda, né, de conscientização, que teve outro documento importante, outro trabalho importante, 10 anos depois, né, 10 anos depois da publicação da Rachel Carson, o trabalho do MIT, financiado pelo Clube de Roma, que era uma ONG, como hoje chamaríamos de ONG, né, financiada principalmente por um industrial romano, italiano, por isso é o Clube de Roma, que financiou um projeto levado a cabo pelo casal Meadows, liderados pela Donella Meadows, em especial no MIT. E esse trabalho, chamado Os Limites ao Crescimento, teve também um impacto muito grande. E causou uma enorme comoção, enfim, uma divisão, um embate entre desenvolvimentistas e zeristas, como na época se chamava, né? E o impacto foi grande porque foi feito no MIT, pela primeira vez se usou modelos computacionais para projetar. E esse embate entre desenvolvimentistas e zeristas, ele ainda tem uma atualidade? Ele tem muita atualidade. No Rio +20 agora, no fundo, são ecos de 40 anos atrás. Mas para o nosso público, basicamente, entre desenvolvimentistas e zeristas, qual é a... Na época, quer dizer, claro, houve mudanças, uma certa composição até certo ponto, mas basicamente a diferença era que os zeristas, que defendiam o crescimento zero naquele momento, que era preciso parar o crescimento econômico, porque as taxas de poluição e de esgotamento de recursos iriam crescendo exponencialmente até esse esgotamento e a catástrofe ambiental. Então era preciso zerar o crescimento econômico. De outro lado, os desenvolvimentistas que não aceitavam de maneira nenhuma essa visão e que consideravam que o meio ambiente não era importante, que era um preço a pagar, etc. Nesse embate, naquele momento, 40 anos atrás, entre zeristas e desenvolvimentistas, entre os quais o Brasil se alinhou aos desenvolvimentistas, porque naquele momento
Eu diria até compreensivelmente, o Brasil estava crescendo, era um milagre. Imagine você, taxa de crescimento de 11%, 12% ao ano, o Brasil estava crescendo. Então fala, vai parar o crescimento? Nem pensar, né? Então o Brasil teve uma atuação muito expressiva na primeira conferência de Estocolmo contra a ideia de parar o crescimento, etc. E daí, nesse embate, que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Foi dessa época, com o nome de ecodesenvolvimento, na verdade. Ecodesenvolvimento, né? Que era um esforço, esse nome ecodesenvolvimento foi proposto pelo Maurice Strong, que participou da Eco do Rio +20, agora está ou mais de 80 anos, mas está lá. E era um esforço de, não, é preciso compatibilizar o crescimento com o crescimento econômico com o meio ambiente. E mais ainda a dimensão social. Então se considerou o famoso tripé, né? O desenvolvimento sustentável, ou ecodesenvolvimento na época, se baseava, então, na eficiência econômica, no social, na desejabilidade social e na prudência ecológica. Prudência, se usava esse termo prudência. Depois veio se chamar desenvolvimento sustentável por uma questão, na verdade foi após a publicação do relatório Brundtland, que foi um trabalho comissionado também pela ONU, que foi liderado pela primeira-ministra norueguesa, Gro Brundtland, e que foi comissionado em 82 esse trabalho. 5 anos depois não se publicou esse relatório, que foi publicado no Brasil em português pela Fundação Getúlio Vargas, chamado Nosso Futuro Comum. E nesse relatório se usava a expressão desenvolvimento sustentável em vez de ecodesenvolvimento. E pegou, e se trocou. Agora, uma questão, Adhemar, é a seguinte. Há um grande debate que tem ocorrido, inclusive na própria Rio +20 é um exemplo disso, da questão da possibilidade de se fazer valor monetário como um elemento para que se pudesse, então, valorar o ambiente. Quer dizer, então você estabelece um preço e, portanto, aqueles que emitem uma quantidade de gases de estufa pagarão, os que poupam, os que não fazem isso e poupam a floresta receberão uma compensação. Como você vê a discussão nesse âmbito, a chamada monetarização desses bens? Esse é um assunto bem polêmico, né? Porque, de acordo com algumas visões, seria uma mercantilização da natureza indevida. Eu acho que é preciso considerar o seguinte: é importante, sim, precificar. Se fala precificar ou monetarizar a natureza, né? Por quê? Por exemplo, se o mundo entra em acordo para dar um preço ao serviço ecossistêmico de purificação do ar, de regulação climática, que é afetado pela emissão de CO2, significa o quê? Se nós concordarmos que esse serviço de absorção de CO2 da atmosfera tem um valor, então nós temos que transmitir esse valor para o preço do carvão e do petróleo. Que vai aumentar. Então isso justifica o que é chamado uma taxa sobre o petróleo. Então essa taxa não traduz como um imposto, na verdade, do ponto de vista conceitual, não seria um imposto, embora no sentido estrito dos termos é imposto, mas seria um sobrepreço devido ao custo que ele causa. Porque ele usa um serviço, a sua queima, usa o serviço ecossistêmico de capacidade de absorção de CO2 da atmosfera. E ao aumentar o valor do petróleo e do carvão em função dessa taxação, se estimula a introdução de inovações que vão reduzir, aumentar a eficiência no uso, por um lado, ficar mais eficiente. Outros tipos de energia ficarão mais baratos. Exatamente. Isso é crucial. A taxação dos combustíveis fósseis é crucial para acelerar a transição da matriz energética. Portanto, nós, da economia ecológica, defendemos muito a precificação da natureza. Isso dito, é preciso, portanto, mas ver um outro lado. Quer dizer, como se determina esse valor? Então, é preciso não achar, como os economistas tradicionais ou convencionais acham, que nós conseguimos, de maneira científica e precisa, dar um valor monetário à natureza. Não é possível isso por várias razões. Quer dizer,
Nós conseguimos deduzir alguns valores monetários a partir de vários fatores, mas é sempre precário. Por quê? Nós não sabemos todos os serviços ecossistêmicos que estão envolvidos, se aquele valor de X reais a mais no preço do petróleo efetivamente representa tudo que está por trás disso. Então é preciso antes ter uma visão ecossistêmica, dizer assim, não, nós queremos reduzir, para ficar nesse exemplo, para não sair desse exemplo, nós queremos reduzir e depois, inclusive, substituir essa matriz energética que é baseada na queima de combustíveis fósseis. Por quê? Isso causa efeitos estufa e outros problemas, que são esquecidos, por exemplo, a acidificação dos oceanos, etc. Então, nós temos que aumentar o preço. Então, nós calcularmos algum valor tem essa utilidade, mas o objetivo que está por trás é evitar a quebra desse serviço ecossistêmico. Então, previamente, nós fazemos uma análise ecossistêmica, uma avaliação ecossistêmica, como tem sido feito, e fazemos a seguinte projeção. Bom, os cientistas, com o estado da arte dos conhecimentos, acham que é preciso reduzir as emissões em X% até daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Esta análise é prévia à precificação. É uma análise ecológica. Não se trata apenas de um cálculo. Não, é uma análise. Gabinete. Então, dentro desse contexto, nós temos que reduzir, né, a emissão em X%. Por quê? Por que esse X% não Y? Porque, segundo o que nós conhecemos de ecologia, seria melhor, mais rápido, porque há um risco, etc. Então, aí sim eu tenho um parâmetro ecológico, dado pelo conhecimento, pelo estado da arte. É aí, no segundo momento, que eu vou fazer o cálculo econômico. Aí eu posso ajustar. Como eu não tenho dados suficientes para dizer todo o valor monetário que está implícito nisso, eu vou arbitrar um valor monetário nesse caso. Ou seja, tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo, mas antes a variável, a dimensão decisiva, qual foi? Ecológica. Uhum. O preço entra como um instrumento. Percebe? Nesse caso, entra como um instrumento. Não é assim, eu faço calcular objetivamente qual é o valor do serviço ecossistêmico climático e chego num preço e pronto. Não. Nossa postura da economia é o contrário. Primeiro vamos fazer a avaliação ecológica. E depois nós vamos usar a precificação para chegar num valor que permita reduzir, atingir aquele objetivo. Essa é a posição certa. E não achar que eu posso objetivamente calcular um preço. Para dar outro exemplo menor, mas o solo, por exemplo, os economistas convencionais calculam o valor do solo, o valor monetário, do solo que é degradado pela erosão, por exemplo. Qual é o custo econômico da erosão? Isso é uma coisa muito importante porque tem sido feita há muitos anos. Um dos primeiros cálculos de valor econômico é esse, porque tem a ver com a agricultura, etc., a produtividade agrícola, etc. Bom, então, os economistas propuseram um modelo de cálculo que é baseado na quantidade de nutriente que tem o solo. Então, eu posso calcular se a erosão, digamos, é 10 toneladas de solo por hectare ao ano, que é uma taxa média, é o que se observa aqui em São Paulo, por exemplo, 10 toneladas de solo por hectare ao ano em média. Que não é muito alta, mas é alta, mas não é muito. Quanto custa isso? Eu posso calcular porque eu sei que, dependendo de cada tipo de solo, quanto de nutriente tem, e aí eu calculo o valor do nutriente pelo mercado. Chama-se custo de reposição de nutriente. É um método. Se você for comprar no mercado... Se for comprar no mercado, vai ser... Eu mesmo fiz essa conta. No meu grupo aqui nós fizemos. No Vale do Mogi Pardo, que é os filé mignon da agricultura em São Paulo, chegamos a um valor de R$100 por hectare ao ano. De perda de nutriente por erosão. Ótimo, é bom que todo mundo saiba isso. O estado de São Paulo, nessa região, está perdendo R$100 por hectare ao ano de só nutriente. O que os economistas faziam antes não, isso é o valor do solo. Isso é apenas um aspecto, na verdade. Você mesmo já está... Os economistas... Então, qual é o modelo ecológico de solo que está por trás dessa conta tão simplista? Qual é o modelo? O modelo do solo apenas como um depósito de nutriente, onde você põe uma planta e ela absorve. Esse modelo, obviamente, absurdamente reducionista do solo, de certa maneira predominou nos meios agronômicos com entusiasmo pela química agrícola. Quando se inventaram
né? Quando se inventou os fertilizantes químicos, inventaram os fertilizantes químicos, parecia que uma coisa mágica estava resolvida. O problema imemorial de manutenção de fertilidade do solo está resolvido, basta botar. Então o solo nada mais é que um substrato onde a planta vai buscar água e nutrientes. Esse modelo ecológico do solo predominou em muitos setores. E os economistas pegaram isso e pronto. Os economistas ecológicos falaram, não, peraí. A coisa é mais complexa. Esse é o ponto. Professor Ademar, olha, o público ficou seguramente muito entusiasmado com a sua abordagem do tema ecológico e econômico. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade que nos deu de estar no nosso programa. Ok, obrigado. Agradeço também essa oportunidade de falar no final o que nós fazemos, né, todo dia aqui. É sempre uma satisfação poder conversar sobre isso. E eu convido a todos, então, ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.